todos e a todas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre estruturas ou fórmulas estruturais. Então, quando você se depara com um livro de química orgânica ou com materiais que os professores disponibilizam para vocês, vocês vão encontrar diversas estruturas desse tipo. E a gente tem que entender cada tipo de estrutura. Então vamos lá, são três principais tipos de estrutura, aqueles mais comuns, aqueles que aparecem nos livros e materiais. Vamos lá, quais são esses tipos? Então nós temos a estrutura plana, nós temos a estrutura plana simplificada e nós temos a estrutura de linhas. Fiquem atentos para a estrutura de linhas, porque esse é o tipo mais comum de fórmula estrutural de estrutura que aparece, tá certo? Já que os compostos orgânicos, na sua grande maioria, são compostos grandes, para a gente representá-los, é preciso que tenha uma estrutura desse tipo aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Explicando cada uma das estruturas. Então, primeiro a estrutura plana. O que é que a estrutura plana traz de informação para a gente? Então, ela traz as seguintes informações. Ela traz o tipo de átomo que aparece na estrutura. Então, esse composto aqui ele é formado por carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, a estrutura plana, ela traz o tipo de átomo que participa da ligação. Então, ela representa os átomos, ela representa também todas as ligações que existem no composto. Então, vejam que todas as ligações que os átomos fazem são representadas na estrutura plana, tá certo? Então, na estrutura plana eu tenho átomos e ligações sendo representadas. Na estrutura plana simplificada, aí já surge a primeira diferença. Eu tenho a representação de todos os átomos, sim, tá certo? Então, esse composto aqui ele é formado exclusivamente por carbono e hidrogênio, mas eu não tenho todas as ligações representadas. Observem, por exemplo, isso aqui, ó, CH3. O que é que isso aqui está me dizendo? Ele está me dizendo que esse carbono ele está ligado a 3 hidrogênios. Tá certo? Só que essas três ligações aqui entre carbono e hidrogênio não aparecem na fórmula estrutural do composto. Por isso que a gente chama fórmula estrutural plana simplificada ou estrutura plana simplificada. Na estrutura plana simplificada, a gente representa todos os átomos, mas a gente não representa as ligações dos hidrogênios. Então, as ligações dos hidrogênios não são representadas. O que é que a gente coloca? A gente coloca só a quantidade de hidrogênio que está ligado àquele átomo. Então, por exemplo, a esse carbono eu tenho 3 hidrogênios ligados. A esse carbono eu só tenho um hidrogênio ligado. A esse carbono eu tenho 2 hidrogênios ligados. Então, é assim que é apresentada a estrutura plana simplificada. Tudo bem? Vamos para a mais importante. A estrutura mais importante e que aparece mais vezes é a estrutura que a gente chama de estrutura de linhas, certo? Então, com a estrutura de linhas, a gente consegue representar qualquer que seja o composto orgânico, mesmo que ele seja gigantesco. Então, algumas coisas a gente precisa perceber. Na estrutura de linhas, eu não represento todos os átomos. Eu só represento átomos de ferro e hidrogênio. Tá certo? Então, esses átomos que são diferentes de carbono e hidrogênio, como por exemplo, oxigênio, nitrogênio, esses átomos obrigatoriamente eles aparecem, tá certo? Tem que aparecer na estrutura. Carbono e hidrogênio, quase nunca eles são representados, certo? Na maioria das vezes eles não são representados. Podem ser representados? Podem, mas não aparecem na maioria das vezes, tudo bem? E como é que a gente sabe que tem carbono e hidrogênio na forma do composto? Bom, se é um composto orgânico, tem carbono, obrigatoriamente. E hidrogênio também está em 99% dos compostos orgânicos. Então a gente sabe que os compostos orgânicos, apesar de eu olhar para essa estrutura e não estar representado carbono e hidrogênio, mas eu tenho noção que aí tem carbono e hidrogênio. E como é que eu faço para identificar onde estão os carbonos e os hidrogênios que estão presentes? É isso que eu vou mostrar a partir de agora. Então, só repetindo, na estrutura de linhas, eu só represento obrigatoriamente átomos diferentes de carbono e hidrogênio.
carbono e hidrogênio não necessariamente eu preciso representar, tudo bem? E também represento todas as ligações. Então, todas as ligações são representadas. Se você observar, olha, essas linhas aqui representam as ligações nas estruturas de linhas, tudo bem? Então, vamos lá. Como é que eu sei aonde estão os carbonos? Como é que eu sei que aí nesse composto tem carbono? É simples. Se essas linhas aqui representam as ligações, significa que aonde duas linhas dessas se encontram, eu tenho um átomo, tá certo? Se isso aqui é uma ligação, isso aqui é uma ligação, isso aqui é uma ligação dupla, significa que nesse ponto aqui eu tenho um átomo. É como se eu tivesse isso aqui, ó, uma ligação, outra ligação, outra ligação. Aqui eu tenho um átomo. Então vamos lá. Se eu tenho um átomo aqui e ele não está representado, então ele não pode ser nem oxigênio, nem nitrogênio, nem outro átomo diferente de carbono e hidrogênio, tá certo? Então ele só pode ser carbono e ou hidrogênio. Mas eu sei que isso aqui não é hidrogênio. Por que eu sei que isso aqui não é hidrogênio? Porque o hidrogênio, a gente viu no vídeo anterior, que cada átomo de hidrogênio só faz uma ligação. Então, se ele só faz uma ligação, ele não pode estar aqui, porque esse átomo está fazendo 4 ligações. Então, se ele está fazendo 4 ligações, isso aqui é um átomo de carbono. Então, como é que a gente encontra os átomos de carbono na estrutura de linhas? Na estrutura de linhas, aonde eu tiver encontro dessas linhas aqui, ó, duas linhas se encontrando, eu tenho um átomo de carbono. Então, aonde eu tiver duas linhas se encontrando, nesses vértices aqui, eu tenho átomos de carbono. Então, assim eu descubro a quantidade de carbonos que existe em qualquer composto representado pela sua estrutura de linhas. Tá certo? Então, aonde tem os vértices, as linhas se encontrando, eu tenho átomos de carbono. Mas eu só tenho átomos de carbono onde as linhas se encontram? Não. Eu tenho átomos de carbono onde as linhas se encontram e tenho átomos de carbono também aonde? Nas extremidades. Então, se você encontrar uma extremidade solta, significa que isso aqui é um átomo de carbono também. Tá certo? Então, vejam que eu consigo determinar a quantidade de átomos de carbono, mesmo sem eles serem representados na estrutura de linhas. Ok, galera? E como determinar os átomos de hidrogênio? Aí eu vou deixar para o próximo vídeo, que a gente vai falar sobre fórmulas moleculares, tudo bem? Então, quando vocês forem determinar as fórmulas moleculares, eu vou mostrar para vocês como determinar os hidrogênios. Antes de passar para as fórmulas moleculares, fiquem atentos para isso aqui, ó. Isso aqui, essas cunhazinhas aqui, ó, eu tenho uma cunha completa e tenho uma cunha vazada aqui, ó, riscadinha. Isso aqui são ligações, estão representando esses tracinhos aqui, ó. Então não se preocupe se aparecer isso aqui, ou essa cunha cheia, ou essa cunha vazada, não se preocupem, isso aqui são ligações simples que estão acontecendo. Isso aqui é uma forma de representar em 3 dimensões. Essa cunha aqui, ó, ela está saindo do plano, ela está saindo da tela, e essa cunha aqui é como se estivesse indo para o fundo da tela. Então é apenas uma forma de representar em 3 dimensões. Não se preocupe, isso aqui é uma ligação simples. É a mesma coisa do representar o tracinho assim ou essa cunha. Tudo bem? Então fiquem atentos aí para determinar os átomos que existem nas estruturas de linhas. Ok, galera? Até a próxima com as fórmulas moleculares.